Maria Letícia aqui para mais um vídeo do Projeto Miriam. O que seria o Projeto Miriam para você que acabou de cair de paraquedas neste vídeo? Projeto Miriam tem a ver um pouco com a história de Miriam, que influenciou outras mulheres a entoar cânticos ao Senhor, a exaltar o Senhor. Ela levou outras mulheres a se alegrar junto com ela, porque grandes coisas havia feito o Senhor libertou aquele povo. Então, ela ali entoou um cântico ao Senhor, leva as outras mulheres a exaltar o Senhor, pegou o seu tamborim. Um dos motivos de ser esse nome Miriam é por causa de Miriam da Bíblia mesmo. Querida, eu profetizo que você seja uma mão para Deus. Por isso que você sempre vai me ver aqui fazendo assim com a mão. Nós temos uma banda, o nome da banda se chama Música como Mão. As pessoas serão alcançadas através do conteúdo que eu vou estar trazendo aqui nos vídeos. Essa é a intenção. Esse acesso é esse alcance. É como uma mão que apanha. Amém, queridas? Eu creio que você entendeu aí. Todos os vídeos que eu trouxer aqui para o meu canal no YouTube para realmente edificar a tua vida, te despertar. E será sempre baseado na palavra de Deus, no Evangelho, na leitura da Bíblia. Eu sempre vou estar ali citando na descrição o versículo, o capítulo da Bíblia para você consultar. E eu encorajo você, mulher, a consultar a palavra de Deus, a ler mais a Bíblia. Amém? Será sempre baseado na palavra de Deus que eu estarei trazendo aqui versículos, junto com as minhas experiências, junto com as ideias que eu tenho para o projeto Miriam. E hoje eu vou trazer aqui para vocês o versículo que fica lá em Amós. Amós 5, 24. Vou ler aqui para vocês. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente. E que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Amós 5, 24. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo esse versículo para você conferir. As pessoas, elas têm perecido por falta de conhecimento. Então, aquilo que você não tem conhecimento, vá buscar na palavra de Deus. Não fica só se baseando naquilo que é pregado, aquilo que é falado nas igrejas. O que a gente tem visto é que tem se falado muito sobre prosperidade, sobre palavras motivacionais. Mas o evangelho mesmo, que transforma, que liberta, pouco tem se falado. Então vamos para a palavra aqui. O meu objetivo, o meu propósito, aquilo que tem queimado no meu coração é levar as mulheres a realmente abrir a visão espiritual para aquilo que está acontecendo nas igrejas, para aquilo que está acontecendo no nosso meio. Querida, eu sou cristã, sou batizada, me converti tem mais de 20 anos. Tá caminhando aí para 21 anos que eu desci as águas. Então, assim, eu tenho uma caminhada, eu tenho uma experiência de vida cristã significativa. Mas eu permiti também que houvesse cura interior, libertação na minha vida. Porque não é o tempo estendido que garante que aquela pessoa é uma pessoa madura ou madura na fé. Isso não garante. Então, são as nossas experiências que realmente faz a diferença. Somado com os anos de conversão. Claro que um convertido aí de 3 anos convertido, ele não tem tanta maturidade como uma pessoa que já tem uma caminhada mais longa, de 20, 30 anos. Tá? Mas não é uma regra. E o que eu tenho visto é que a igreja ela tem negligenciado muitas coisas. E eu tô aqui olhando para o versículo. Esse versículo que eu salvei aqui e fiquei meditando nele. Deus, ele não eu tenho certeza que Deus não tem se agradado com o que tem acontecido.
É bom ter uma situação financeira boa? É maravilhoso. É bom ter uma igreja espaçosa, grande, luxuosa? É maravilhoso. Mas será que a igreja evangélica, principalmente a igreja no Brasil, ela não tem deixado as suas prioridades de lado? As suas prioridades? Então é isso que vai dizer aqui nesse versículo. E eu vou ler junto com vocês. Eu vou ler para vocês. Querida, eu estou falando aqui com mulheres. Esse é o meu maior desejo. Realmente falar com mulheres. Então você, mulher, encaminhe esse vídeo para uma amiga, para uma colega, para uma parente sua, para uma irmã de igreja. Tem aí também as nossas autoridades, que são mulheres esposas de pastor, pastoras, missionárias. Entenda uma coisa, eu não estou aqui para meter o pau na igreja, não é isso. Mas para alertar e influenciar muitas mulheres. Que eu sei que tem mulheres que podem usar os seus bens financeiros, pode usar o seu tempo, olha só que maravilha. Pode usar a sua influência, que é o que estou buscando aqui, usar a minha influência, a autoridade espiritual que Deus tem me entregado. Mulheres que podem doar o seu tempo. Querida, o tempo ele é muito mais valioso que dinheiro. E eu posso te provar isso. Tá bom? Mas isso fica para um outro momento. Eu vou ler aqui para vocês sobre esse versículo de Amós. As tribos do norte de Israel, parecia que eles estavam fazendo tudo correto, tudo certinho, parecia que eles estavam agradando a Deus. Olha lá. As tribos do norte de Israel, no tempo de Amós, pareciam estar fazendo tudo certo. Né? Eles ofereciam sacrifícios a Deus e eram rigorosas em suas práticas religiosas. No entanto, o livro de Amós foi escrito como um alerta, um aviso de que a destruição viria. A punição, o tempo da colheita viria. Deixa eu me arrumar aqui que eu vira e mexe, eu tô torta no vídeo. Então, aquilo que eles estavam plantando, eles colheriam. Era certa a colheita, como tudo que nós plantamos. Por quê? Porque negligenciaram o verdadeiro coração de amar a Deus. Mesmo fazendo muitas das coisas certas, foi aquilo que não estavam fazendo que provocou a indignação de Deus. Eu lendo essa meditação aqui sobre Amós, eu falei, meu Deus, é o tema para o vídeo. É sobre isso que eu tenho falado. Eu tenho falado sobre isso aqui no meu canal. É uma mensagem para mulheres, é para incentivar mulheres, é para despertar mulheres, é para influenciar mulheres, mas também é para alertar que os dias de hoje, a igreja evangélica tem vivido como a igreja católica, queridos, acumulando riquezas, muitas riquezas. Já as menores, que não são tão ricas, não têm falhado no conhecimento da palavra de Deus e tem vivido na ignorância. É por isso que a gente tem visto tanta situação, tanto pecado, tanto escândalo, melhor dizendo. Mas falando assim da maioria das igrejas, as igrejas maiores que mais têm influência, têm influenciado, principalmente no Brasil. É muito bom ter uma vida de crente, abastada, em abundância, porque Deus prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Como é maravilhoso. Mas e o nosso próximo, aquele que está lá fora, perecendo? Vamos continuar. Mesmo fazendo muitas das coisas certas, foi aquilo que não estavam fazendo que provocou a indignação de Deus. Eles falharam em cuidar dos pobres e necessitados. Desviaram os olhos da injustiça e muitos passaram a confiar em ídolos para obter ajuda e respostas às suas orações. Ídolos.
Pode até ser que não tenha a idolatria dentro da igreja a respeito de ídolos, imagens mesmo, pré-ditas, né? Mas muitas vezes você venera aquele apóstolo, aquela liderança, aquela figura no meio eclesiástico, né? Os grandes líderes das grandes igrejas evangélicas. Eu não preciso falar nomes de igrejas aqui. Vocês sabem do que eu estou falando. Adoram essas pessoas, colocam essas pessoas num pedestal como se o que essas pessoas falam é lei. Não, não é lei. O que importa é fazer a vontade de Deus. Está dentro da Bíblia? É de acordo com a palavra de Deus? Então, amém. Glória a Deus, sim. Nós devemos ter respeito. Pode ser, sim, uma admiração. Podemos ter, muitas vezes, temos admiração pelas outras pessoas. Mas uma admiração que passa a ser uma idolatria, uma adoração, uma coisa assim que você realmente larga tudo para ir seguir aquela pessoa, aí já não. Então, hoje em dia, existem outras formas de idolatria, diferentes daquele tempo. Assim como lemos em Tiago, olha só, Tiago 1:27, você pode conferir lá depois. Tiago 1:27. A religião verdadeira inclui ajudar os órfãos, as viúvas e os que estão em aflição. E muitas das vezes tem gente dentro da própria igreja, da nossa própria igreja, passando necessidade. E a igreja não vê isso. Mas isso só vai mudar, queridas, quando a visão da liderança mudar, os pastores mudarem. Porque tem que partir de quem está lá em cima, a influenciar a igreja a se solidarizar mais com o seu próximo. E a própria igreja fazer mais. Eu acredito numa visão de uma igreja que pode fazer muito mais, principalmente essas igrejas maiores, com mais posses. Porque se tem tanto dinheiro para construir tantos templos grandes, eu tenho certeza que tem dinheiro para ajudar muita gente. E não deveria ter um caixa separado para missões, não. A própria igreja ela é capaz, ela é suficiente para fazer muita coisa. Para onde que tem ido esse dinheiro? O que tem sido feito com esse dinheiro? É sobre isso a minha indignação. E eu acredito que eu estou aqui representando muitas pessoas que pensam dessa forma, mas não têm coragem de falar. Apenas desanimam-se das igrejas e saem. Não é isso que devemos fazer. Nós devemos perseverar nas nossas opiniões e orar. Orar. E se você tem a oportunidade de falar, a oportunidade de influenciar, influencie. Influencie. A igreja ela precisa ter a área de como que fala? Assistência social tem que ter. Mas a igreja deveria ter um olhar mais minucioso para isso. Deveria, e eu creio que vai mudar muita coisa, atender mais as pessoas, o nosso próximo. Como diz aqui na palavra de Deus, onde ali no Evangelho de Amós, os profetas menores, não é mesmo? Não é mesmo? Os que são ali os menores, mas que tem na Bíblia mensagens poderosas, mensagens de despertamento, de alerta, como fala em Amós. Então, é essa visão de igreja que eu acredito, querida, você é amada do Senhor. Vamos continuar? Então, Tiago 1:27 vai falar que o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião é essa, que ajuda os órfãos, as viúvas, os que estão em aflição. Projeto Miriam é para isso, é para a gente ajudar no futuro milhares de mulheres em situação de dependência química. Se você não sabia, é o primeiro vídeo que você assiste aqui, é isso. É ajudar mulheres em situação de alcoolismo, mulheres em situação de rua, mulheres na prostituição, porque a prostituição se torna um vício. A mulher ela não consegue abandonar aquilo. A necessidade é maior de estar ali. Querida,
É como um vício da masturbação, um homem que não consegue se livrar desse hábito maldito que destrói casamentos. O que está faltando é as pessoas falarem a verdade, a despertar para a verdade. Então, assim, entenda, eu não vim aqui meter o pau nas igrejas. Não é assim que eu quero ser conhecida, aquela que mete pau nas igrejas. Não, eu quero despertar você, mulher, a ter uma outra visão a respeito do que é ser de verdade uma igreja viva. Uma igreja que faz, que adora a Deus, que agrada o coração de Deus. Então, Tiago também ainda vai afirmar que a fé sem obras, ela é morta. Lá em Tiago 2,26, tá bom? A fé sem obras, ela é morta. Então, do que adianta você falar que crê, que acredita, levantar suas mãos lá na igreja, adorar a Deus, como você diz que é um adorador, ou subir no altar, num púlpito, cantar em várias igrejas, mas na hora que você realmente deve agir, abençoar o seu próximo, ter ação sobre aquilo que você ora, você não tem. Então, de nada vale, de nada adianta. Eu espero que esse vídeo fique alto aí para vocês ouvirem. Estou usando aquilo que Deus tem me fornecido para trabalhar. Em resumo, a fé é isso. A fé é tanto crer no Senhor quanto obedecer aquilo que Ele manda a gente fazer. E será que nós estamos fazendo? Aí resume tudo aquilo que eu falei aqui. Será que nós estamos fazendo? Então, eu encorajo você a tirar um tempo para pensar a respeito daquilo que eu falei aqui. Vamos ser uma igreja viva, porque falar não basta apenas falar. Também, querida, não basta apenas orar. Nós precisamos fazer. A palavra é fazer, orar e fazer. Oração é essa junção de orar e agir. Oração. E acreditar que pode mudar, influenciando umas às outras. E eu creio que essa visão já está chegando a muitos corações. Da igreja não ficar apenas visando ali o crescimento, o volume, o inchaço de si própria, mas abençoar aqueles que estão de fora e trazer para dentro e abençoar aqueles que perecem dentro também da igreja. Eu já precisei de uma cesta básica. Dentro da igreja eu já precisei. Eu não tive vergonha de pedir não, queridos. E quantas pessoas têm vergonha de pedir? Fique aí essa meditação para você. Deus te abençoe.